Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Guilherme, de Física. Eu já falei, já mandei a mensagem lá no Classroom, que essa semana a gente não vou passar atividades para vocês. O foco é que vocês deem prioridade àquelas atividades que estejam atrasadas, seja da minha disciplina, seja das outras disciplinas, mas a ideia é que vocês deem uma olhada naquilo que já passou. Todos os professores fizeram isso, né? Eles deixaram essa semana sem atividades para poder vocês realizarem as atividades das outras semanas. É importante que realize, tá? As atividades, elas não são um paliativo, elas são uma forma de realmente vocês aprenderem nessa época, tá bom? Então, não deve ser deixado para... As atividades devem ser realizadas. Não é só responder o trilhas em casa e acabou. Não, tem que fazer as atividades online também, tá bom? É um trabalho que os professores todos, com bastante esforço, fazendo, realizando, confeccionando essas atividades. Então, é necessário que vocês as realizem, tá bom? Isso vai contar no momento que a gente voltar, tá bom? É importante que vocês realizem as atividades, tá bom? Senão esse período fica meio perdido, e não é para ficar perdido, tá bom? Por mais que seja assim, difícil, não é igual a gente estar junto ali em sala de aula, com certeza não é, né? Mas é a forma que a gente tem de fazer vocês ainda terem contato aí com os conteúdos das disciplinas e não ficarem realmente assim desamparados nessa época de pandemia, tá bom? Então, realizem as atividades. Atividades são, sim, muito importantes. Não é só realizar o trilhas, tem que fazer todas as atividades, ok? Passem isso para quem não tiver também vendo esse vídeo. De repente, se contato com algum colega de vocês falam isso também. Tem que fazer as atividades do Classroom, tá? E aí, apesar de eu não ter passado atividades esta semana e vocês terem de focar nessas atividades antigas, eu ainda estou à disposição aqui, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida das atividades antigas, podem entrar em contato ali via Google Classroom, tá bom? Que eu vou responder as dúvidas de vocês. E, assim, e vocês... Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Tá? Então, realizem as atividades do Google Classroom, é necessário realizar essas atividades, tá certo? E essa semana é para isso, aliás, lembrei o que eu ia falar. Tem as atividades, apesar de não ter atividade formal para entregar, eu passei 3 vídeos para vocês analisarem ali, tá? Assistam os vídeos, é interessante, é do grupo de ginástica da Unicamp, e mostra bem aquela ideia de ginástica para todos que a gente está tratando. Atenção ali nos elementos da ginástica que estão surgindo ali no meio do caminho, se estão fazendo estrelinha, que é a roda, se eles estão fazendo rolamento, o que eles estão fazendo? Estão fazendo pirâmide, que lembra que é uma pessoa em cima da outra lá, né? Verifica. Não precisa fazer comentários, mas se vocês quiserem, podem comentar também os vídeos, tá bom? Quais os materiais que eles estão usando? Só usa aqueles materiais oficiais da ginástica, que é fita, bola, ou usa outros? Dá uma olhadinha, tá bom? Importante. Aí vamos lá. A videoaula de hoje é para corrigir as atividades que eu passei umas 3 semanas atrás a respeito de como a ginástica ela foi evoluindo até se tornar o que ela é hoje. O esporte, né, ginástica, ou a ginástica para todos que a gente viu aí, tá bom? Então, aquele modelo que a gente já faz, eu vou corrigir junto com vocês o questionário, ao mesmo tempo que eu vou falando algumas coisas importantes ali no meio, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o questionário com vocês. Esse aqui, como a ginástica virou um esporte, compartilhar. E agora eu creio que vocês estão vendo o questionário, tá bom? Primeira coisa, sempre, coloca o nome completo, tá bom? Coloca o nome de vocês completo. E a série de vocês. Eu vou colocar aqui sexto A, porque eu estou na página do sexto A, mas isso não vem ao caso. Você coloca a sua série, né? Aí a primeira fala, sobre o esporte, aponte a alternativa incorreta, tá? Não, é incorreta.
termo esporte vem do século XIV? Não, isso está correto, ele realmente vem deste século, né? O termo esporte tem a ver com o fato dos soldados, dos exércitos, utilizar expressões fazer esporte, desportar-se, sair do porto para se referir aos combates que iriam travar com os países inimigos. Essa aqui é incorreta, tá bom? Mas vamos ver as outras, porque as outras são corretas, né? Vem do século XIV, tem a ver com aquela expressão fazer esporte com desportar-se, eram os marinheiros que desciam do barco e iam ali no porto, né? E falam, vou desportar ali, quer dizer, vou fazer um exercício físico ali, né? Então, o esporte vem disso, tá bom? Do desportar-se, de sair do porto, que se dizia respeito a fazer atividade física. E sim, ele é um fenômeno sociocultural que abrange diversas modalidades, tá? Então, quando eu falo em esporte, eu não estou falando só em futebol, estou falando em vôlei, basquete, estou falando em ginástica, algumas expressões ginásticas, como a rítmica, a artística, a acrobática, que a gente vai ver ainda com mais detalhes depois, tá bom? Então, o erro está aqui, ó. Não se referia a combates que eles iam travar com os inimigos. Nunca se referiu a combate, tá? Essa ideia de guerra, artilheiro, tal, que a gente vê, é coisa criada por narrador depois, comentarista, mas não tem nada a ver com guerra, o esporte, tá bom? Na verdade, muitas vezes o esporte parou a guerra em certos momentos. Então, é legal a gente verificar essa questão. A2. A história da ginástica confunde-se com a do ser humano, pois desenvolver o corpo através do exercício físico no passado era uma questão de sobrevivência. Essa afirmação está correta? Sim. Tá? Coisas que a gente já viu no vídeo anterior, né? O ser humano praticava desde sempre o correr, o saltar, para sobreviver. Tá? E isso acabou gerando aquelas questões de movimentos ginásticos depois. Depois isso passou a ser usado como forma de preparação física para a competição. Tá bom? Então, sim, está correta essa afirmação. Aí, na antiguidade, século 8 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo, isso que significa antiguidade. Depois vocês podem conferir lá com o professor Edinaldo, se eu estou certo, se eu estou errado, mas na antiguidade, que vai desse período, o termo ginástica abrangia apenas os movimentos como rolamento, a cambalhota, parada de cabeça, parada de mão. Essa informação está correta? Não, essa informação não está correta, porque o termo ginástica, hoje em dia, abrange só esses movimentos ginásticos, como rolamento, parada de cabeça e tal, mas antigamente abrangia um monte de coisa. Tudo era ginástica. Luta era ginástica, alongamento era ginástica, equitação era ginástica, como a gente viu no vídeo anterior. Muita coisa era ginástica antigamente. Hoje ela é mais limitada àqueles movimentos ginásticos que a gente já aprendeu, ou outros, né? Movimentos acrobáticos belos ali que a gente vê nas competições, mas ele é mais específico. Por exemplo, futebol já não é mais ginástica, atletismo já não é mais ginástica. Então, antigamente, na minha época de aluno, na educação física, a gente nem chamava a educação física de educação física, falava aula de ginástica, mas era muito por causa disso, tá bom? Apesar que que eu não sou tão velho assim, mas ainda assim a ideia da ginástica ainda estava muito arraigada nas pessoas. Então, vamos lá. Sobre ginástica na antiguidade, que a gente já viu que período que era, é incorreto afirmar. As habilidades acrobáticas desenvolvidas no circo também eram consideradas ginásticas. Não, isso está correto. Não existia um conceito definido de ginástica, sendo que o nome era utilizado para designar toda forma de atividade física sistematizada. Não, isso está correto. A ginástica desenvolveu-se a partir de exercícios físicos praticados pelos povos indígenas brasileiros. Essa daqui é óbvio que está errada, tá bom? Que a gente viu que a ginástica, apesar de ela ter origem em movimentos naturais, que até mesmo os índios faziam, ela tem uma ligação muito forte ali com a ideia de Grécia Antiga, né? Então, se desenvolveu mais na Europa ali, não no Brasil. Tá bom? E aqui o último, a ginástica desenvolveu-se a partir dos exercícios físicos praticados pelos soldados gregos, como montar e desmontar um cavalo. Tá certo, era uma das coisas, tá bom? Montar e desmontar cavalo é só uma das diversas coisas que se fazia. Então, até isso era ginástica. Então, não está incorreto, não, está correto. Vamos lá para a próxima. É no período entre o final do século XV e no início do século XVI que com o movimento ginástico europeu que a ginástica toma forma com características específicas, atendendo interesses de saúde, militares, laborais, que laborais significa preparação para o trabalho, estéticos, quer dizer, busca de uma estética bonita, um corpo tido como belo, né? Eu falo tido como belo porque, na verdade, todos os corpos são belos,
tá? Não tem essa de falar que um é feio, o outro é bonito, isso é bobagem que as pessoas inventam. E competitivos, que são relacionados ao esporte, né? Então surgiram essas formas de ginástica aí, mais específicas. Aí essa informação está correta? Sim, está correta? Não. E não por quê? Pois a ginástica passou a atender apenas interesses competitivos? Aí não, será que o período estava errado? Então a alternativa que responde melhor a isso daí é o não, tá? Porque assim, quase toda essa informação está correta, exceto pela data. Tá? A ideia que era o século XV e o início do século XVI está errado. Na verdade, foi entre o fim do século XVIII e início do século XIX que isso aqui aconteceu, que a ginástica passou a ser mais específica para outras coisas aí, que não necessariamente aquele monte de coisa que se praticava na Grécia Antiga, equitação, que é o andar a cavalo, luta e etc. Vamos lá. Aí, mais uma. A ginástica científica, que surge com o movimento ginástico europeu, atendeu a todos os interesses abaixo, com exceção de, então, um deles não atendeu aí a ideia de ginástica científica, tá bom? Qual que era? A ginástica servia para ensinar os indivíduos as noções de economia de tempo, gasto, energia e cultivo de saúde? Ela surgiu com esse objetivo, sim. A ginástica surgia como disciplinadora de postura, ações e gestos? Sim, ela surgiu para disciplinar tudo isso, tá bom? E a ginástica era entendida como forma de afastar as pessoas das doenças que cresciam juntamente com a população dos grandes centros urbanos devido aos hábitos cotidianos e às rotinas de trabalho? Sim, ela também foi feita para isso, lá no início do século, no final do século XVIII e no início do século XIX. Tá? A gente pega, assim, grandes cidades estavam se formando, inclusive a cidade de São Paulo, aliás, cidade de São Paulo, no início do século XIX, né? Não, mas, assim, na Europa, basicamente, assim, grandes cidades estavam se formando ali durante a Revolução Industrial e, na verdade, quando você junta muita gente, isso também causa um monte de doença e a ginástica surgia meio que para uma forma de remédio para essas doenças, né? Então, vamos dizer assim, aqui não é uma exceção, tá correto. E qual é a exceção aqui? Essa daqui. A ginástica servia para trazer alegria e prazer como a prática da atividade física sistematizada. Não, nessa época, infelizmente, ela não servia para as pessoas se divertirem com ela, tá? Hoje sim, tá bom? Hoje ela serve também para que as pessoas se divirtam com ela. Hoje ela é para isso. A ideia de ginástica para todos que a gente está vendo é para isso. Que as pessoas tenham prazer naquilo que elas estejam fazendo, tá? Que a pessoa vá fazer ali uma cambalhota, ou um rolamento, ou uma estrelinha, que a gente chama de roda, que faça um movimento ginástico porque aquilo lhe causa prazer, ou pelo desafio que aquilo traz, mas é para a alegria das pessoas. Então, tem outras formas? Lógico que tem forma de competição, que não necessariamente traz prazer para a pessoa, tem forma de saúde, às vezes as pessoas estão lá na academia, tem gente que mais sofre na academia fazendo aquelas ginásticas do que outra coisa. Mas uma das formas também, hoje em dia, é o prazer, mas naquela época não era para dizer que a ginástica existia, infelizmente. Aí vamos lá. A ginástica científica fez surgir métodos ginásticos que eram sistematizações criadas por pedagogos ou militares, por médicos, enfim, que tentavam organizar as práticas de atividade física. Nessa época da ginástica científica, sim, está correto. Ela surgiu por médicos pararem e sistematizar a ginástica para a questão da saúde, pedagogos porque queriam ensinar a disciplina através de ginástica, militares queriam usar a ginástica como ensino para a guerra, e assim por diante. Aí, vamos lá. Marque a opção que aponta os 4 principais países que deram origem às sistematizações subjetivadas na sociedade burguesa, tá? E a gente é direto aqui. Alemanha, Suécia, França e Inglaterra, tá bom? Que são as 4 grandes escolas da ginástica na Europa, tá? E cada uma com a sua característica. Conversando com essa questão, você tem essa outra aqui, ó. Quanto aos métodos ginásticos relacionados aos países, aponte a alternativa incorreta. Quem quer apontar de novo é incorreta. Quer dizer que a maioria aqui está correta e só uma é incorreta. Aí, a ginástica sueca tinha caráter militar e influenciou diretamente a criação do que hoje conhecemos como ginástica artística. De cara, essa é incorreta, tá? Ó, tem que ver a ordem que aparece para vocês, tá bom? Porque a ordem é diferente. Eu já falei para vocês que muda a ordem de exercício. Então, essa daqui que era a exceção, essa é incorreta. Por quê?
A segunda aqui já mostra por que a primeira é incorreta, porque a ginástica sueca, na verdade, possuía uma visão médica, quer dizer, servia para curar as pessoas, e abordava os conceitos da ginástica servindo de inspiração para a ginástica geral e fisioterápica. Fisioterápica, ginástica para fisioterapia mesmo. Tá? E a ginástica alemã, de fato, tinha um caráter militar, era ela que tinha a ideia de treinar para a guerra, e influenciou diretamente a questão da ginástica competitiva. Surgiu ali por causa da ginástica alemã, ginástica artística, que é aquela das Olimpíadas, né, ginástica artística e rítmica, que são as que passam nas Olimpíadas. Tem a do trampolim também, mas o que a gente mais conhece é a artística e a rítmica. Aí depois a ginástica alemã, que hoje conhecemos como ginástica artística e indiretamente a ginástica rítmica. Sim, está certo, não está incorreto. Depois a ginástica francesa trazia aspectos mais pedagógicos e auxiliou o desenvolvimento da educação física escolar. Sim, tá? E naquela ideia, né, de ensinar as pessoas a serem bem disciplinadas, tá? Essa não é o que a educação física escolar é hoje. É o que a educação física escolar foi um dia. Aquela ideia de ensinar a sentar direito, a se movimentar de um certo jeito que seria o correto, não necessariamente é isso que a educação física faz hoje, tá bom? A ideia da educação física hoje é diferente. A última, na metade do século XX surgiu a Federação Internacional de Ginástica, a FIG, com o objetivo de regulamentar, criar regras, sistematizar e organizar todas as ramificações da ginástica. Essa informação está correta? Não. O fato narrado aconteceu ainda no século XIX, tá bom? E aqui, essa estaria errada, né, que a Federação de Ginástica surgiu para regulamentar todos os esportes, não, é só a ginástica, e o sim está errado porque, na verdade, é a data aqui que importa, né? O fato aconteceu ainda no século XIX, não foi na metade do século XX, não, tá bom? E é isso, gente. Basicamente é isso. Tem que enviar a atividade, lógico, envia a atividade. Se vocês quiserem ver a pontuação, a minha não vai aparecer para vocês, mas eu falo para vocês, acertei tudo. Basicamente é isso, tá? Essas eram as respostas das 10 questões seguidas aí dessa videoaula que eu acabo passando para vocês quando eu faço isso. Vou parar aqui de apresentar. Parei de apresentar. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Espero que gostem aí da aula, que consigam aprender alguma coisa. Se tiverem dúvidas, vocês sempre têm a opção aí de perguntar no Google Classroom. Não deixem de fazer isso, não fiquem com dúvidas, tá bom? Não é uma parte muito fácil aí da questão da ginástica, mas se vocês verem os vídeos várias vezes, fazer os exercícios, conversarem comigo, tirarem as dúvidas, não vai ter problema, vocês vão acabar entendendo aí a questão, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima e boa saúde a todos vocês, espero que a gente esteja junto aí logo. Abraços a todos, tchau, tchau.